paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje nós vamos estar lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 17 e 18. Algumas palavras de Jesus. Então, ele disse aos discípulos: é impossível, mas as ofensas virão. Mas ai daquele por quem elas vierem. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ela fosse lançada ao mar, do que ofender um desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos, se teu irmão peca contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti, dizendo, eu me arrependo, e tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esse monte, seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe dirá antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao servo, porque esse fez as coisas que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei, nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever fazer. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam eles, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhes graças. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse-lhe, levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. A vinda do reino. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com observação, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. E ele disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E ele vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia,
Quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E os que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da esposa de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, preservá-la-á. Eu vos digo que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E eles respondendo disseram-lhes: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas 18. A parábola da viúva e o juiz. E ele falou-lhes uma parábola com este fim de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele, dizendo: Vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como essa viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A parábola do fariseu e o coletor de impostos. E ele falou essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto eu possuo. E o publicano estava em pé de longe. Não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. As crianças são abençoadas, e eles traziam-lhes também os bebês para que ele os tocasse, mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim as criancinhas e não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. O homem rico. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu vos farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, lhes disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
E os que ouviram isso disseram: então, quem poderá ser salvo? E ele diz: as coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. Então disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba nesse tempo presente, muito mais e no mundo vindouro, a vida eterna. Jesus anuncia sua morte e ressurreição pela terceira vez. Então ele, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem serão cumpridas. Porque ele será entregue aos gentios e será escarnecido, humilhado e cuspido. E eles o açoitarão e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E eles não entendiam nenhuma dessas coisas, e essa palavra lhes era encoberta, e eles não entenderam as coisas que foram faladas. A cura de um mendigo cego perto de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava, e disseram-lhes que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.